a minha mãe não podia ter filho. Depois de muito tempo, ela compartilhou isso com meu pai. E meu pai meio que se revoltou. Pô, você me enganou o tempo inteiro. Você não pode ter filho. E a gente vinha falando de família e tal. Meu pai separou da minha mãe. E aí ele falou assim, eu vou testar a minha fé. Entrou na casa da minha avó, acendeu um senkô pro meu bisavô. E pediu, eu quero um filho. Eu quero que ele venha. Aí olha que louco, olha que louco. A minha mãe era brasileira, ela nunca foi muito bem vista dentro da família do meu pai, porque naquela época, japonês tinha que casar com japonês, né? Eu nasci, os parentes do meu pai, na hora que os familiares do meu pai me viram, falaram assim, meu Deus do céu, é o bisavô, não é possível. Eu quero chegar na presença de Deus e o Senhor falar assim, ó, meu. Então deixa eu te provocar numa parada aqui, ó. Eu entendo, você é um evangelista e tá aí pelo Brasil, pelo mundo, espalhando a palavra de Jesus Cristo, né? Mas assim, antes de Jesus vir, já tinha Deus. Já tinha, as pessoas já acreditavam em Deus nas suas mais diferentes formas, né? Sim. Então em Antes África... de tudo existir, ele já existia. Isso. Ele já era, né? E aí lá em África as pessoas já tinham uma noção de Deus. Lá no Japão as pessoas já tinham uma noção de Deus e por aí vai. Ou esperavam algo, né? Não sei. A ideia, o que eu imagino é que assim, o cara, ele já... Putz, eu acho que existe Deus, hein? Deixa eu buscar alguma coisa aqui e ver qual o caminho que eu consigo encontrar. E aí os cristãos saem da Europa e começam a espalhar a palavra de Cristo para todos os lugares, né? Chegam os jesuítas aqui no Brasil, né, para catequizar os índios e tudo mais, e no Japão a mesma coisa. Eu sei que você acredita que Jesus é o único caminho, mas Deus não pode se manifestar dentro dessas culturas, não necessariamente pelo cristianismo? Isso é difícil de responder. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta até para perguntas que eu me faço espiritualmente. Eu ainda não cheguei nessa capacidade de responder isso. E também tenho alguns conflitos internos sobre a minha cultura. Por exemplo, eu fui criado numa cultura budista também, né? Budista, uma mistura de shintoísta da parte do meu pai. Onde toda vez eu tinha que entrar na casa da minha avó e acender senkô, né? Que é o incenso para os meus antepassados agradecer ou pedir algo, né? Só que o meu pai e a minha mãe, antes de eu aparecer na vida deles, a minha mãe não podia ter filho. E minha mãe não tinha compartilhado isso com meu pai. Depois de muito tempo, ela compartilhou isso com meu pai. E meu pai meio que se revoltou. Pô, você me enganou o tempo inteiro, né? Você não pode ter filho e a gente vinha falando de família e tal. Eu não posso. Não posso de jeito nenhum ter filho. Já foi comprovado pela ciência e tal. Meu pai separou da minha mãe. E ficou um tempinho ali, sem a minha mãe. E aí ele falou assim, eu vou testar a minha fé. E entrou na casa da minha avó, acendeu um senkô pro meu bisavô. E pediu, eu quero um filho. Eu quero que ele venha aqui. Eu quero que algo aconteça. E depois de uma semana, assim, nesse pouquinho tempo, minha mãe descobriu que estava grávida. E falou, tô grávida. Então você é um milagre. Aí olha que louco, olha que louco. A minha mãe era brasileira, ela nunca foi muito bem vista dentro da família do meu pai, porque naquela época, japonês tinha que casar com japonês, né? O teu pai só fazia negócio com japonês, falou, né? Só que a brazuca ali, né, mano? Não teve jeito, né? E aí, quando eu nasci, os parentes do meu pai, as minhas tias, a minha avó, na hora que me viram, eu nasci careca, e eu nasci com a cara de velho. E eu nasci com a cara do meu bisavô. Na hora que os familiares do meu pai me viram, falaram assim, meu Deus do céu, é o bisavô. Não é possível. E detalhe, na minha família,
Na minha família não existiu nenhum músico, artista, nada. O meu bisavô dava aula de dança e de música. Lá em Okinawa. E eu me tornei o quê? Um dançarino. Um músico. Um artista. Então assim, são perguntas que... Se eu for até a Bíblia, eu não tenho as respostas. E vou morrer sem essas respostas. É uma ignorância da parte de todas as pessoas olharem e falar assim: ah, mas na Bíblia fala tanto, então me prova, meu irmão. São coisas que eu vou morrer, mas essa é a beleza. E não tem problema. Não tem problema, entende? Então, assim, são conflitos, mano. Ah, porque o pessoal passa fome na África? Eu não sei, mano. Eu não sei, entende? E não tenho problema nenhum em falar que eu não sei. O problema é as pessoas quererem dar respostas que nem mesmo elas sabem que são, entende? Meu pai jura que eu sou, assim, meu pai olha pra mim e fala assim: caraca, Coelho Neto, que é o nome, que é o pai dele. Olha. O meu avô morreu, meu pai tinha 14 anos. E eu escutei a vida inteira do meu pai e da minha tia que eu sou o meu avô. Pô, tá igual. Agora tá menos parecido, que agora tá magro. É assim mas, mesmo. Porra, meu pai era, porra, tua cara, meu irmão. É assim mesmo, é assim mesmo. E são coisas assim que você botar aqui o Hernandes Dias Lopes aqui na tua frente, perguntar pra qualquer um aí, o cara... Eu não tenho essa resposta. Até porque todo mundo fala assim: ah, cadê o povo japonês na Bíblia? Eu não encontrei ainda, tá ligado? Cadê o povo japonês? Você assiste o The Chosen, você assiste... Não tem o japonês, mano. Cadê o meu povo, tá ligado? Cadê, mano? Não tem, tá ligado? Mas também não tem um monte de povo, né? Era a história de um lugar que tava muito específico ali, né? Eu sei, mas já que é o livro da vida, que é muito específico e fala e tal, sabe? Como uma cultura tão enraizada, tinha que, pelo menos ali, um povo que tinha um olho mais puxado, bem baixinho e tal, tá ligado? Então, tipo assim, são várias coisas. Eu com 32 anos de idade, com quase 9 anos convertido, estudando a palavra, eu não tenho as respostas. Ou talvez nos meus últimos segundos de vida, eu terei essa resposta. Mas até lá, eu vou vivendo acreditando, entende? 9 anos já, né? 9 anos. Aos 7 teve alguma crise, cara? Aos 7 anos eu tive crise, sim, das pessoas não acreditarem na minha conversão. Não acreditarem de fato que eu tinha tomado uma decisão na minha vida. Mas eu decidi permanecer. Aí volta os momentos mais difíceis da minha vida. Porque ninguém tava comigo nos momentos mais difíceis. Então eu não tenho que dar satisfação pro próximo. Eu tenho que estar em conexão direta com o Pai, porque foi Ele que me deu fé, foi Ele que abriu as portas, foi ele... Aí fica mais intenso esse relacionamento com Deus. Mas assim, cada hora, o Igor, é uma mudança da nossa vida.